Olá, hoje estamos aqui para abordar o antes e o depois do 25 de Abril de 1974. O nosso objetivo não é apenas entender os aspectos fundamentais deste assunto, mas também capturar informação valiosa e perspectivas diferentes. Vamos então dar início a esta entrevista. Olá, bem-vindos a esta entrevista. Primeiramente, antes de tudo, pode-se apresentar? Chamo-me Jorge Alves Barbosa. No tempo em que se deu o 25 de Abril, eu era um bocadinho mais velho que tu, estava no que se pode chamar hoje o 11º ano. Naquele tempo chamava-se 7º ano, curso dos liceus, eu frequentava o Seminário de Braga, e nessa ocasião estava de férias, porque se tratava das férias da Páscoa. E portanto, hoje, sou padre, tenho 17 anos no Castelo. Uma vez que estava no 25 de Abril, já tinha à volta de 18 anos, neste momento já estou formado, mas fui professor, ligado à música, compositor, pianista, organista e várias outras coisas, e agora vou fazendo tudo um pouco, mas portanto, é um pouco isso a minha vida, que no fundo pude viver o 25 de Abril já com algum conhecimento, uma vez que já era assim um crescimento. Recorda-se de onde estava quando se deu a Revolução, exatamente? Eu estava aqui em Gastinheira e estava a dormir de manhã quando liguei ao rádio e o rádio já dava música clássica. E eu fiquei admirado porque não era normal. E não havia notícias, não havia nada, eu estava praticamente sozinho. E entretanto, aí por volta de meio-dia e meia, uma hora, eu liguei para a Rádio Espanhola, que aqui em Castanheiro se apanhava bastante bem, e é que soube que tinha havido um golpe de Estado. E entretanto, a partir daí, fui contactar as pessoas lá de casa que estavam numa labrada ali perto e disse: olha, houve uma revolução em Lisboa, não sei o que se passa, mas alguma coisa aconteceu, porque de facto as rádios estão a dar música clássica e não temos assim mais notícias, porque isso foi pela Rádio Espanhola. Ensino, antes e após a Revolução, no seminário mudou alguma coisa ou foi sempre igual? Houve uma mudança radical. Eu disse há um bocadinho que nós estudávamos a Organização Política Administrativa da Nação, que era uma disciplina que se baseava na Constituição de 1933. E então, como houve a Revolução, a Constituição foi suspensa. Resultado, aquela cadeira também perdia sentido. E então foi muito engraçado. A cadeira foi suspensa, nós ficámos dispensados da cadeira e depois o professor, que era já uma pessoa com uma idade, de partida gigante, chamava-nos à lição e perguntava-nos: então como é constituída a Assembleia Nacional? E nós dizíamos: a Assembleia Nacional era constituída porque não era, não, porque nós agora já não é, porque já acabou e portanto houve essa alteração, ou seja, foi uma disciplina que depois desapareceu para sempre, e nesse ano tivemos a sorte, foi menos uma, a que já não fizemos exame. Okay. No ensino, houve muita coisa que mudou depois, mas que nós não fomos muito afetados, até por isto, porque os programas não se mudam de um dia para o outro, e portanto as coisas foram aos poucos. Agora, o que houve mais foi, houve muitas reuniões de alunos, houve revoltas, houve, enfim, quase víamos greves às aulas, greves a exames, isso houve muita coisa, e nós também tivemos, apesar de ser um estudo ou um ensino interno, tivemos algumas coisas dessas. Ok. O que acha que aconteceria se não houvesse essa revolução? Eu acho que aconteceria a mesma coisa que aconteceu, só que levaria mais tempo. As coisas estavam a mudar. E mudavam porquê, David? Porque a Europa já não era a mesma. E Portugal estava, de certa forma, isolado do mundo, porque as pessoas não aceitavam a situação em Portugal por causa das colónias africanas, por causa das chamadas nós províncias ultramarinas, naquele tempo já se chamavam regiões administrativas, ou coisa do género, e portanto a comunidade internacional não aceitava muito, e havia até, houve antes já algumas tentativas de pôr em causa o regime, nomeadamente uma célebre notícia
uma espécie de denúncia de umas atrocidades que tinha havido em Moçambique, salvo erro, de denúncias feitas por um padre protestante, Hastings, que se chamava assim, e que criou um movimento de revolução quando Marcelo Caetano, então primeiro-ministro ou presidente do Conselho, foi a Londres. E a coisa correu muito mal e portanto, nós ficámos a saber que alguma coisa ia que não estava bem. Nós vivíamos com um regime que podia não ser assim tão mau como isto, mas de facto tínhamos algum isolamento. Nós pertencíamos à chamada EFTA, os países da EFTA, não estávamos na União Europeia, ou naquele tempo Comunidade Económica Europeia, porque queríamos entrar, mas não poderíamos por causa do regime não ser considerado democrático. Mas as coisas iriam aos poucos talvez mudar por força das circunstâncias, não por força do regime. Até porque, repara, o regime mudou porquê? Não foi por uma questão política, foi por uma questão militar. Os militares, nomeadamente os de baixa patente, os chamados capitães e furrieiros e por aí fora, é que estavam revoltados. E revoltados porquê? Porque naquele tempo começou a aparecer um grupo grande de militares, furrieiros, alferes e tenentes que vinham das universidades e tinham um grande estatuto de conhecimentos. E então progrediam na carreira militar. Os que vinham de base não progrediam tanto e, portanto, revoltaram-se um pouco. Por exemplo, se bem estes indivíduos são aqui 2 ou 3 anos e estão melhor que nós, isto não pode ser. E revoltaram-se. E por isso é que também o 25 de Abril se chamou a Revolução dos Capitães. Se fala dos Capitães de Abril. Não foram os generais, não foram os coronéis, não foram os tenentes coronéis, não foram os brigadeiros, não foi nada disso, nem na Marinha, os equivalentes, ou na Força Aérea, a fazer a revolução. Foram os capitães, foram os baixos que sentiram-se um bocadinho prejudicados, como agora acontece, por exemplo, no funcionalismo público, muita gente queixa-se. Alguns vêm de baixo, não sabem nada, nós é que temos muitos anos de carreira e ganhamos menos. Naquela ocasião foi a mesma coisa com os militares. E depois, os militares tinham que ir para a África lutar, as pessoas iam para a tropa, iam para a África lutar, estávamos em guerra em África, e eles é que sofriam as consequências, ao passo que os de alta patente estavam, digamos assim, numa posição de, digamos, de gabinetes e assim, iam assim ali para o mato, os outros iam. E, portanto, houve muitas coisas que já iam mudando aos poucos e, respondendo e terminando, resumindo a pergunta, muita coisa mudou, mas mudou mais depressa do que se esperava. Mas também iria mudar de qualquer forma. Porque nós tínhamos que, mais dia menos dia, adaptarmos um bocadinho ao ambiente da Europa e não só. Já agora que você falou na guerra em Moçambique, conhecia alguém da sua família ou parente próximo que estivesse lá? Para todos. Todos? Todos. Os que eu conheci mais diretamente foi o tio João, Maria Zala, que esteve em Angola, mais concretamente em Santo Antônio do Zaire, muito tempo. Aliás, ele estava na Marinha, esteve 4 anos no serviço militar, esteve em Angola 2 anos, mas fez um serviço militar simpático. Andou no mato, mas não chegou, enfim, até entrar em guerra. E até, ainda hoje fala com muito agrado desse tempo que passou, que era um tempo também em que as pessoas daquele tempo iam para a tropa e era como hoje frequentar a universidade, era a maneira de sair um bocadinho de casa, aprender qualquer coisa, conhecerem mundo, conhecerem outra gente. Pois o tio António também esteve na Marinha, e esse já apanhou o 25 de Abril a meio, e eu creio que ele entra em 72 no serviço militar, e quando estava para ir para fora, porque iria normalmente, veio 25 de Abril, e então fez a tropa dele cá em Cristo, esteve lá na mesma aos 4 anos. O tio Zé, marido da Beatriz, também esteve em vários sítios, esse esteve no exército, mas não chegou a ir para o ultramar, e depois eu, quando acabei o curso, 2 anos depois fiz o curso na Academia Militar, curso de oficiais, mas não ia como capelão militar, mas apenas fiz a formação e depois não exerci como capelão militar, como não fez falta, porque só iam depois mobilizados que fazem falta, fiquei na reserva territorial como não fez. Ok. Com isto chegamos ao fim da entrevista. Quero expressar a minha gratidão por compartilhar as suas ideias e os seus fundamentos connosco. Espero que a nossa conversa reflita também lá em casa como refletiu em mim, também consegui aprender algumas coisas consigo
E obrigado e até à próxima.